Morning, sejam bem-vindos ao Chá com Deus de hoje. Como que você está? Hoje, quarta-feira, nós vamos falar sobre o capítulo 20, segundo o Evangelho de Lucas. E hoje eu quero escutar, eu quero ler aqui nos comentários como que está sendo o seu relacionamento com esse Evangelho, com tudo que Lucas nos apresenta através da palavra de Deus. E claro que o devocional, ele é um convite para que você sinta no teu coração o desejo e a vontade de conhecer mais sobre a palavra de Deus, com o português claro de ler a Bíblia. Eu quero ler nos comentários como que está sendo esse tempo. Por que eu estou te perguntando? Porque para a honra e glória do Senhor, existem mulheres especialmente aqui que iniciaram a jornada com a palavra de Deus através do Chá com Deus, e uma das coisas mais poderosas que nós temos é glorificar o nome de Jesus em unidade, em grupo, em comunhão, porque isso alegra o coração de Jesus, isso é fazer o nosso ID, é receber e também compartilhar. Então, se você já foi tocado de alguma forma pela palavra de Deus através do Chá com Deus, compartilhe com 3 amigas, compartilhe com os seus parentes, o grupo de famílias, para que eles também possam receber um pouco mais de Deus no dia a dia. Amém? Eu estou com um coração cheio de gratidão, porque daqui 10 dias nós teremos a conferência Asas na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, num outro país, aonde o Senhor, ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que imaginamos. Então, junto com amigos de Jesus, famílias posicionadas na rocha, nós contribuiremos para levar a fé de uma forma prática e, de fato, viver de uma forma racional, escolhida, colocar Deus no centro das nossas vidas. Então, espero você lá, para você que está de férias, para você que é de Orlando, dos Estados Unidos, de uma forma geral. Amém? E vamos para a palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 20, ele traz a autoridade de Jesus sendo questionada como um dos pontos principais. E logo ali no começo, no versículo 2, a palavra vai trazer esse confronto direto entre a autoridade espiritual verdadeira e a autoridade religiosa vazia, aonde os líderes questionam Jesus não para aprender, mas para controlar. E Jesus, óbvio, Jesus é Jesus, dispensa comentários, não entra no jogo da validação humana. Ele revela que a autoridade vem do céu, não de cargos, não de título ou aprovação pública. Olha o que está escrito no versículo 2. Quem é você para fazer estas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Isso aconteceu quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos questionaram a autoridade de Jesus. E Jesus sabiamente não entra no jogo dessa validação. E nós podemos olhar para essa palavra e levar para uma aplicação prática do nosso dia a dia, para a nossa saúde emocional. Quando a gente olha, logo no começo desse capítulo, existe uma afirmação: quem vive para se justificar perde clareza espiritual. Quem precisa provar a autoridade é porque já a perdeu de alguma forma. E o medo de perder poder endurece o coração e cega o entendimento. Deus, ele não unge quem protege posição. Deus, ele unge quem sustenta a verdade. E o que é sustentar a verdade? É conhecer a verdade que liberta. É conhecer a palavra de Deus. Porque o Evangelho de Lucas, aqui nesse capítulo, ele não fala sobre debate. Ele fala sobre quem realmente governa. E a autoridade espiritual não se discute, ela se manifesta. Nós sentimos, observamos a autoridade espiritual, a unção que a pessoa carrega.
E nesse capítulo, os religiosos queriam controlar Jesus. E Jesus acaba revelando o coração deles. Quem teme perder poder não reconhece a verdade. Por quê? Porque fica preso nesse confronto, fica preso nessa prova de querer saber quem é que é maior, quem é que é menor, quem é que vai cair, fica tentando fazer ali as pegadinhas no dia a dia, que é o que a gente observa ali quando Jesus de novo, né? Quando a gente olha ali o pagamento de imposto a César, quando perguntam para Jesus, né? Perguntam para ele, conforme a vontade de Deus, é certo pagar imposto a César ou não? Mais uma vez ele acaba sendo questionado. Então, todas as vezes que a gente coloca essa questão, nós precisamos tomar cuidado para não confundirmos cargo com autoridade, religião com obediência, posição com unção. Precisamos prestar muita atenção. Por quê? Quando a gente olha ali, né, no decorrer do capítulo, nós vamos perceber que, como diz ali no versículo 27, alguns dos saduceus que diziam que não há ressurreição aproximam-se de Jesus com a seguinte questão. Aí de novo Jesus começa a questionar. Quando a gente olha para esse capítulo, nós podemos colocar ali, dividir em duas partes. Os fariseus, que era uma aparência sem coração, e os saduceus, uma razão sem espírito. Exagera na religião e o outro elimina o sobrenatural. Então tem o peso da religiosidade e o outro nega tudo que é sobrenatural. E isso é uma das coisas que no dia a dia, na nossa prática, quando a gente coloca a autoridade de Jesus num lugar de questionamento, será mesmo que eu posso entregar a minha vida para Jesus? Será mesmo que eu posso colocar tudo nas mãos de Deus? Será mesmo? Mas quem escreveu a Bíblia foram homens, como é que eu vou acreditar? Toda vez que a gente coloca isso em xeque-mate, nós temos que nos perguntar, estamos sendo fariseus, estamos sendo saduceus ou estamos sendo filhos de Deus? Aquele que crê que Jesus é o Verbo encarnado. Isso é algo que todos os dias, por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos orar e vigiar o tempo inteiro. Por isso, para essa quarta-feira, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar e declarar palavras de limpeza no seu coração. Porque eu me lembro desses dias que eu estava com o meu coração endurecido para a verdade que liberta. Então, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, eu oro pelos meus irmãos em Cristo, pelas minhas irmãs em Cristo, pelas pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra e que não entregaram a vida para Jesus, Pai. Que essas pessoas agora sintam o amor do Deus Pai, fazendo um convite para que elas conheçam quem é o Teu Filho, Pai. E eu oro para que o Senhor limpe o coração de cada um dos Teus filhos que está ouvindo essa palavra, de toda necessidade de aprovação humana. E se existe algum tipo de medo de perder controle, status ou reconhecimento, hoje, Pai, eu entrego em nome dos Teus filhos que estão ouvindo essa palavra no Teu altar. E eu declaro que os teus filhos escolherão viver debaixo da tua autoridade a partir de hoje e não da opinião dos homens. Eu oro na autoridade que há no nome de Jesus e eu creio na tua palavra. Amém. Aleluia e glória a Deus. Se você recebeu essa oração, diga um amém aqui no chat para que eu possa saber que você, a partir de hoje, está com o seu coração limpo de toda necessidade de aprovação humana. Amém? Meus queridos e minhas queridas, fiquem com Deus e eu te vejo amanhã para trazer o capítulo 21, segundo o Evangelho de Lucas. Fiquem com Deus!